Você está pronto para essa noite? Pelo amor de Deus, se anime. Você está pronto para essa noite? Você está pronto para mergulhar o seu coração no rio da glória de Deus? Amém? Quantos aqui já podem sentir a presença de Jesus nesse lugar? Levante sua mão e dê um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, a partir do verso 13. Diga assim comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. 16:13 de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros até que és Jeremias, ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Mas vós, continuou dizendo Jesus, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer com muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte em um canto, começou a reprová-lo e a repreendê-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Amém? Diga assim: eu preciso ser completamente firmado em quem Ele é, independente das circunstâncias. Olha para o teu irmão e fala assim: Cristo não muda a partir das circunstâncias. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Aliás, um dos maiores problemas é de que ela não consegue enxergar Cristo na sua completude, ou seja, de forma completa, de forma inteira. Então, olhar para o Cristo que me dá o que eu preciso, olhar para o Cristo que me retirou das garras do diabo e da perdição e me transportou para o reino da luz, é fácil. Mas olhar para um Cristo que muitas vezes me chama para um lugar de morte, que me chama para um lugar de renúncia, que diz: aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Inclusive é a continuação desse texto. Se vocês depois puderem ler em casa, nos versos seguintes, os discípulos estão conversando com Jesus e Jesus fala isso para eles: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então agora siga-me.
Hoje o tema da nossa mensagem é transformando verdades em realidades. O Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias sobre que nós não podemos apenas conhecer a verdade, porque a palavra é a verdade. Cristo é a verdade que liberta. Amém, igreja? Todo mundo concorda com isso? Amém? Graças a Deus. Porém, eu quero que você entenda uma coisa. Não basta apenas saber da verdade. É necessário fazer com que através da minha vida essa verdade se torne uma realidade. E essa realidade só é gerada a partir daquilo que eu libero na minha vida. Então, enquanto nós somos uma igreja que conhece Cristo de forma parcial e não total, nós nunca andaremos no nível de fundamento que Ele deseja. Gente, eu amo esse texto e eu me apavoro com esse texto. Esse texto é aquele texto que a gente sorri de nervoso, porque Jesus chega para os discípulos e fala: quem dizem que eu sou? E eles começam a dizer, uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, alguns dizem que podes até ser Jeremias, ou um dos profetas do Antigo Testamento. E ele diz, sim, tudo bem, isso aí é o que todo mundo fala de mim. Mas como você não é todo mundo, e a gente cresce aprendendo isso com a nossa mãe, né? Que a gente não é todo mundo. Jesus diz, como vocês não são todo mundo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro dá uma bola dentro, minha gente. Eita, que golaço! Pode chamar Pedro de Gabigol. Pedro olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Eu na pelada no Nordeste é futebol, viu gente? Pelo amor de Deus, você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Pedro faz um golaço. Aí Jesus olha para Pedro e fala: é nada. Pedro, verdadeiramente, Pedro, foi o Senhor quem te revelou isso, porque carne e sangue não poderiam revelar uma coisa dessa. E é interessante que ele diz assim com Pedro: Simão Bar-Jonas, porque o nome de Pedro era Jonas, Simão Jonas. E por que Simão Bar-Jonas ele chama? Porque a palavra Bar no hebraico significa filho de. Então quando ele fala Simão Bar-Jonas, ele está dizendo: Simão, filho de Jonas, você também sabe que eu tenho um pai. Você sabe de quem eu sou filho. Porque todo mundo sabia de quem João Batista tinha vindo. Gente, João Batista nasceu com pedigree. João Batista era filho de Zacarias, não dos trapalhões, mas o marido de Isabel, sua mãe, um sacerdote dentro da casa de Deus. E João Batista nasceu dentro da casa sacerdotal, então ele era sacerdote. Agora você imagina que ele tinha pedigree, todo mundo dizia: vamos ouvir João Batista. Quem é esse João Batista? É o filho de Zacarias, do profeta Zacarias. Uau, o cara tem pedigree. Mas quando era Jesus, eu fico imaginando: vamos ouvir Jesus. Quem? O filho de José. Quem? José, o carpinteiro. Como assim? Então, quem olha para Jesus de forma parcial só consegue enxergar um Jesus natural. Mas quem olha para Jesus de forma inteira enxerga Jesus no reino sobrenatural. E por isso ele disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus. Pelo amor de Deus, igreja, se anima em nome de Jesus. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Agora você sabe quem eu sou. E como você sabe quem eu sou, eu te digo, eu também sei quem você é. Aí ele diz: Simão Bar-Jonas, eu sei que você tem um pai. Mas logo ele em seguida diz assim: bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aí olha o que ele diz no verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, que tu és uma rocha, que tu és um fundamento. E sobre este fundamento, e sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, você imagina Jesus falar isso de você? Não, sério, você parou para pensar nisso? Porque quando a gente é mais jovem,
A gente sempre tenta, alguns, né, tentam se encontrar em alguma coisa. Fazer um esporte, aprender a desenhar. E quando eu era criança, eu sempre tive muita vontade de fazer karatê. Eu assisti aquele filme de luta, cara, eu tenho que fazer karatê um dia. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, eu fui para um lugar que tinham várias artes marciais, eu fui fazer karatê. E quando eu assisti o treino de karatê, eu não sabia ainda, porque eu não conhecia a voz de Deus, mas Deus falou comigo: não, meu filho, esse não é o teu chamado. Quando eu vi os irmãos chutando alto, os irmãos com aquela roupa, o kimono bem apertadinho, do karatê mais apertado do que o do judô e do jiu-jitsu e de outras artes marciais, e os caras chutavam. Aí eu disse: não, não é esse não. Aí do lado tinha outra arte marcial, taekwondo. Eu digo: é esse. Gente, era pior, porque no taekwondo os caras davam chute voando, era voadora. Os caras rodavam no ar, caía no chão, os caras pareciam de plástico. E eu disse: Deus, o que é que eu faço? Aí eu cheguei na terceira estação de arte marcial. Aí era o quê? Judô. E eu percebi que no judô eu tinha apenas que derrubar e ficar em cima sem o cara se mexer. Eu disse: esse é o chamado de Deus para a minha vida. Na hora, gente, na hora, eu afundei os meus barcos e queimei as pontes. Eu digo: é aqui, Senhor, é aqui, é esse esporte. Porque Deus me preparou fisicamente para ser judoca. Aí eu fui fazer judô, gente. Gente, eu fiz judô durante muitos anos da minha vida. Porque era muito fácil, eu derrubava e era chamada imobilização. Você derruba e imobiliza. Na minha época, hoje a regra mudou um pouco, mas na minha época, não sei como é hoje ainda, você tinha que ficar 30 segundos segurando o cara no chão. Era muito fácil, minha gente. Eu derrubava o cara, ficava em cima dele, ele ficava... Eu digo: morra. Aí ele fazia... Eu digo: morra de novo. Era muito bom aquele esporte para mim. Como foi bom. Só que uma coisa interessante nas artes marciais, eu fiz judô durante muitos anos, eu fui até a faixa marrom. Lutei campeonatos, depois eu fiz curso de arbitragem, eu era bem envolvido. E sabe o que era uma coisa boa no judô? Era quando eu fazia um movimento correto e o professor dizia: para o treino aqui, por favor. Edilson, vem aqui e mostre para a turma como é que se faz. Menino, chega, você vai. Faz cara de humilde, né? Ajeita o kimono. Edilson está fazendo o movimento perfeito, cara. Me chama de professor, professor. Aí você vai lá e ensina aquele movimento. Como era bom isso? É bom ou não é, gente? Ser elogiado, é ou não é? É bom ou não é? Quando a sua esposa passa aquele dia inteiro no salão, sabe, ela sai de manhã de casa, naquela peregrinação, e a minha leva uma caixinha com frutas e saladas, e ela fica comendo lá frutas e saladas, e ela às vezes manda foto para mim, que são fotos assustadoras, com um negócio de alumínio amarrado na cabeça, parece medusa, cada fio de cabelo vira uma cobra, e vai lá fazendo, e você olha para aquilo, eu digo: meu Deus. Aí eu digo: minha filha, não me mande foto assim não. Ela faz: mando sim, porque você tem que me amar, bonita ou estranha. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu amor, mesmo com aquele negócio na cabeça, você fica estranhamente linda. Eu nunca vi na minha vida alguém, mesmo fazendo cosplay de medusa, continuar sendo tão linda como você quando está no salão fazendo aquele negócio no cabelo. Minha gente, aí você diz: meu Deus, derrotaram minha esposa, acabaram com a bichinha. Aí quando ela chega em casa, que ela abre a porta, com o cabelo feito, como é que chama? Luzes, reflexos, mechas. Reflexos foi antigo. Dá uma balaiada no cabelo. Mãe ia dar uma balaiada no cabelo, eu me lembro, não sei nem o que é isso. Quando ela abre a porta, ela já entra assim, ó. Que é para você ver o movimento, né? Quase que eu caio. Cheio. Se eu tivesse caído, eu fingia logo que tinha descansado no espírito. Ficava aqui. Só levantava quando terminasse o culto. Não tinha quem me impedisse.
Mas aí ela faz o movimento, né? Já joga o cabelo, por quê? Porque ela quer ouvir de você que o negócio ficou bom. Aí eu faço logo, meu Deus! Aí ela faz, o que foi, menina? O que foi? Porque é para dizer assim, eu sei que você não notou, mas eu sei que você notou muito. O que foi, o que foi? E fica fazendo cara de quem não está acontecendo nada. Vai logo, ó. Vai no filtro, pega a água, o que foi? Aí você diz, seu cabelo está um arraso. Está lindo. Você gostou? Menino, gente, quem é casado sabe. Eita Deus. Nesse dia, o céu desce sobre a casa. Tudo se transforma. Menino é maravilhoso. Aleluia. Quando é que tu vai fazer esse negócio no cabelo de novo, amores? Então, você, homem, pelo amor de Deus, invista na sua esposa. Pastor, é muito caro, eu sei. Mas a recompensa é daquelas de que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Gente, a recompensa vem. Como é bom ser elogiado. Aí tem uns irmãos que, pelo amor de Deus, né? A irmã vai, só falta arrancar um pedaço da orelha, fazendo um corte diferente. Passa o dia todo na frente dele. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E o cara fica, sai da frente que eu estou vendo o jogo. Espera aí. Não, espera aí, segue o líder. Espera aí. Aí de noite ela diz, vá dormir com Jorge Jesus, lá no sofá. Gente, ser elogiado é muito bom. Quem é que gosta de ser elogiado? Levanta a mão aí. Quem não gosta está mentindo, viu? Mas eu sei que todo mundo gosta. É muito bom ser elogiado. Alguém dizer que como você sabe fazer, como é bom. Agora imagina Pedro, diante dos discípulos, todos eles ali. Aí Jesus olha para Pedro e fala, tu és Pedro, tu és uma rocha, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Minha gente, eu fico imaginando Pedro dizendo, amém Deus, glória a Deus, amém. Amém, amém, glória a Deus, que ele cresça, ou que o Senhor cresça. Que a gente não é assim, né? Quando alguém chega, cara, que palavra, como você ministrou bem hoje, você fica, tudo é para a glória de Deus, né? Amém, que Deus usa assim pessoas como a gente mesmo, né? Pessoas que não prestam, que não valem nada. Uma pessoa assim derrotada que nem eu, é assim que Deus usa. Pare com isso, pelo amor de Deus. Se alguém te faz um elogio, aceite. Tem gente que você faz um elogio, cara, que camisa bonita, Israel, ele R$15. Cara, ninguém perguntou o preço. Deixa eu ficar pensando que foi 150. Aí tem gente que é desse jeito, cara, que sandália linda, mulher. Eu comprei lá em Santa Cruz. Está até arrancando o solado. Faz 10 anos que eu tenho. Para com isso. Deixa a pessoa te elogiar. Porque é bom receber elogio quando ele é real, quando é verdadeiro, amém? Então isso é muito bom. Agora Jesus está elogiando Pedro, dizendo, Pedro, tu és Pedro mesmo, de verdade. Sabe? E sobre ti eu edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E eu digo mais, Pedro, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, porque eu estou te dando as chaves. Meu amigo, imagina Pedro diante dos outros. Vocês têm chave? Vocês têm chave? Eu quero saber se vocês têm chave. E os outros todos, caramba, Pedro é mais amado, Pedro é o mais querido. Só que tem um problema com pessoas que amam os elogios. Elas confundem intimidade com libertinagem. Aí Pedro agora, BFF de Jesus, né? Se você não sabe o que é BFF, procura alguém da célula jovem que eles explicam para vocês. Agora ele está lá, se sentindo o próprio pitaqueiro espiritual. Aí Jesus traz uma direção. Desde esse tempo, lá no verso 21, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aí Pedro, já que eu sou o cara elogiado, né? Já que eu sou a rocha, já que eu sou a pessoa muito boa, porque Deus me honra,
Deus não honra esses outros 11 não, mas comigo é diferente. Papai tem um negócio especial comigo. Gente, pensa na raiva que eu tenho quando alguém chega para mim dizendo isso. Não, pastor, porque assim, eu sei que Deus ama todo mundo, mas comigo ele tem um negócio especial. Tem pena. Não, porque eu já tive cada experiência com Deus. Eu estava conversando sobre isso com o Max ontem. Aliás, hoje de madrugada, né? A gente foi para uma vigília, fui pregar numa vigília. E ele e o Felipe foram comigo. E literalmente eu realizei o meu sonho. Eu preguei até amanhecer o dia. Gente, foi inacreditável. Eu estava lá pregando, quando eu olhei assim, o sol nascendo. Eu digo, vala-me Jesus. Era uma vigília, né? Diga um amém aí. Quem sabe hoje não é o seu dia. Eu estou brincando. Tu és Pedro. Agora imagina Pedro, gente. Porque tem gente que acha assim, eu já tive experiências com Deus. Gente, o povo no Egito, saiu do Egito, estava no deserto tendo experiências com quem? Com o gênio da lâmpada? Não, com Deus. Estava tendo experiência com o Senhor. Quando eles andavam de noite, uma coluna de fogo os aquecia para que não morressem no frio. Durante o dia o Senhor vinha como uma nuvem para que eles não fossem queimados pelo sol. Quando eles acordavam pela manhã, o alimento já tinha descido em forma de maná, já estava pronto para eles comerem. Beberam água da rocha, viram o mar se abrir. Cara, eles viram Moisés subindo ao monte, cercado por raios, trovões e uma nuvem, e Moisés entrando e passando 40 dias lá dentro, conversando com Deus. Eles viram tudo isso. Mas fizeram um bezerro de ouro, adoraram outros deuses, se desvirtuaram, praguejaram contra aquilo que Deus dava, disseram que preferiam voltar para o Egito do que estar naquele lugar. Sabe por quê? Porque você pode ser alguém que está aqui, apenas assistindo o que está acontecendo, e quem assiste um dia cansa. Mas quando você vive o que está acontecendo, quando você entende que o Senhor te chamou para ser, e não apenas para estar, aí, cara, as coisas mudam. Porque Deus começa a manifestar o poder dele através da sua vida, e você não consegue mais andar fora disso. Só que Pedro recebeu esse elogio, recebeu essa honra, recebeu essa direção, e ele achou que por isso agora podia fazer o que ele queria. Por quê? Porque ele não conhecia Cristo na sua totalidade. Ele disse a verdade, mas ele não gerou uma realidade. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então assim, eu já tenho que ficar tranquilo, porque eu sei que o Senhor fizer é o correto. Aí agora Jesus vem e diz, eu vou precisar passar por aflição, e eu vou morrer, e ao terceiro dia eu ressuscito. Aí Pedro disse, não, Senhor, por favor, venha cá. Puxou Jesus pelo braço para o canto, e disse, o senhor está ficando louco. O senhor não vai fazer isso não, viu? Eis que te digo, Jesus, você não vai fazer isso. Que história é essa de morrer? Aí Jesus, gente, manso e humilde, no verso 23 diz assim, voltando-se para Pedro, Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Gente, eu imagino os outros 11, tu não é pedra? Segura essa tocha agora aí, Pedrão. Cadê a chave? Eu não tenho chave não, tu tem chave, mostra a chave. Eu fico imaginando Pedro, que acabou de ser chamado de rocha. Tu tens a chave dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que desligar será desligado. Aí agora Jesus está dizendo para o mesmo cara, aparta-te de mim, Satanás. É o mesmo cara, gente, é num instante. Sabe por quê? Porque a sua revelação, ela tem que ser contínua e não instantânea. Tem gente que vem aqui, escuta, aprende, chora, grita, dança, se joga no chão, mas na segunda-feira já volta a ouvir o que não presta, assistir o que não presta, falar o que não presta, e ainda assim acha que é Pedro. Porque Cristo não está em você por um momento que você tem com Ele. Cristo, Ele está com você quando você tem uma vida ao lado dEle. É por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então eu preciso estar constantemente nele.
Eles estão ali dentro daquela situação e quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou até mesmo Jeremias, ou um dos profetas. E vocês quem dizem que eu sou? E a resposta de Pedro revela uma compreensão de total identidade no coração. Eu sei quem você é, Jesus, porque eu descobri isso num lugar secreto. Eu descobri isso saindo para orar com você. Mas quando mesmo Pedro se coloca como um obstáculo da missão do homem, do Filho do homem, de dizer, eu sei que você é o Cristo, mas até aqui, agora o mesmo homem que foi exaltado pelo Cordeiro, é também repreendido. Sabe por quê? Porque Jesus não pode ser o meu amigo que eu visito no domingo à noite. Jesus não pode ser a minha família que eu vou almoçar na casa domingo no meio-dia. Jesus não pode ser qualquer um. Jesus não pode ser alguém que eu amo, mas amo até aqui. Jesus tem que ser alguém que eu amo de maneira completa, de forma intensa. E eu preciso me entregar a Jesus de uma forma total. E eu quero trazer algumas verdades. A primeira delas, para amar Jesus, não basta saber quem Ele é, eu preciso saber quem eu sou. Jesus falou para Pedro, antes de falar que ele era uma rocha, antes de falar que ele tinha as chaves dos céus, o que foi a primeira coisa que ele disse? Filho de Bar-Jonas. Simão, filho de Bar-Jonas. Ele está dizendo assim, você tem um pai, eu sei quem você é no natural. Então não esquece de quem você é, por causa daquilo que eu falei. Eu sou um servo de Deus, mas não esquece que você também é marido da sua esposa. E você tem que honrá-la e andar em verdade com ela. Porque eu sou usado por Deus, mas não esquece que você é pai dos seus filhos, que você é esposa do seu marido, que você é mãe dos seus filhos. Mas não esquece que você é amigo dos seus amigos, irmão dos seus irmãos. Não esquece que você é um profissional empregado no seu trabalho, ou você é um empregador para outras pessoas. Não esquece disso, porque eu sei quem você é no natural. E se quem você é no natural é atrapalhado por quem você acha que é no sobrenatural, você faz papel de divisor, papel de diabo. É por isso que a gente vê em tantos lugares cristãos que são malquistos. Eu sei que aqui ninguém nunca ouviu isso, mas tem lugares de trabalho que o pessoal fala, menino fulano é tão fofoqueiro, e é o crente da empresa. Na igreja chora, coloca postagem no Instagram, versículo, foto do leão, cheio, o leão está rugindo, chora com tudo, amo Jesus, amo vidas, hashtag estamos na fonte, aleluia. Mas no trabalho, trata mal as pessoas, trata com desonra, pragueja, bate porta na cara, chama de amaldiçoado, filho de Belial, filhote de Satanás, filho de Eurico Miranda. Tudo que não presta libera sobre a vida do outro. Mas quando passa pela porta da igreja, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus está no céu. Não entendeu nada. Sabe por quê? Porque se você conhece o Cristo que eu prego e não se relaciona com Ele, você só conhece parcialmente. Você só conhece do que eu falo. E Cristo não pode ser alguém de quem você ouve falar. Cristo tem que ser alguém com quem você anda, com quem você conhece na sua intimidade. E como é que eu conheço esse Cristo? Mateus capítulo 6, o que é que diz? Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto busca o teu pai, porque em secreto o teu pai te responderá. Existe um lugar que a verdade não se esconde, e esse lugar é no seu lugar secreto com o Senhor. Fecha os seus olhos por um instante. Coloca a tua mão sobre o teu coração e diga assim: Senhor, pode doer, pode marcar, mas por favor, me ajuda a te conhecer completamente. Me ajuda a não ser apenas um número, uma estatística dentro da tua casa. Eu quero ter intimidade contigo.
E eu sei que há um lugar que o Senhor preparou para mim e para você. E nesse lugar, eu não preciso de aplausos, eu não preciso de luzes, eu não preciso de uma plataforma. Eu só preciso de Ti. Eu só quero você, Jesus. 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 Eu só quero você. Este lugar, sim, Deus. Tua presença é manifesta. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Há um lugar entre os querubins na arca. Neste lugar, Tua presença é manifesta. E para este lugar, eu não levo nada, somente eu e você. Diga isso ao Senhor, neste lugar, Pai. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em seus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a Ti todo o meu amor em adoração. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em Teus braços. E não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Diga isso. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e entrego a Ti todo o meu amor em adoração. Neste lugar não há críticas e aplausos. Diga isso. Neste lugar eu descanso em Teus braços. E não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Só eu e você nesse lugar. E quando eu fecho a porta do meu quarto, aleluia, eu abro a porta do meu coração e entrego a Ti todo o meu amor em adoração. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você, eu me
esvazio, venha me encher no lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher no lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher no lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em teus braços. E não há lugar só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a Ti todo o meu amor em adoração. Não procure em outro lugar aquilo que você só pode achar nele. Não procure em outro lugar, não bata em outras portas. Se é só nele que você bate e a porta se abre. Porque é só ele que você pede e você recebe. Porque é só nele que você procura e você encontra. E se você não tiver esse lugar, a sua verdade nunca será uma realidade. Porque é no lugar secreto que você é constrangido a amar aquele que ninguém quer mais tocar. É no lugar secreto que você é constrangido a andar em obediência, a não andar em desonra. É no lugar secreto que você aprende sobre lealdade, sobre verdade, sobre discernimento, sobre amar Jesus. Não defenda uma religião, não ame uma religião. Ame o Senhor. Ame o homem que foi capaz de morrer por você, para que você pudesse viver para Ele. Quando você não tem vivido para Ele, é como se você não estivesse valorizando o que Ele fez por você. É como se você não estivesse compreendendo a totalidade do que Ele liberou sobre você. Hoje eu preparei tantas coisas para falar, mas o Senhor, Ele literalmente tem me constrangido com a presença dEle aqui agora. E às vezes a gente tem que sair da frente para Deus passar. Hoje é tudo sobre você entender algo. Algo que é real, algo que é verdadeiro. Algo que o Senhor quer liberar no teu coração, para que seja uma verdade na tua vida. Sabe, a gente tem que parar de se movimentar pelos elogios dos outros. Porque elogio não pode ser combustível. Pedro havia sido elogiado por Jesus e tinha acabado de perder o prumo. Porque o elogio, ele se torna um vício. Você sempre vai querer, você sempre vai desejar, e quando ele não vier, você acha que não está fazendo bem. Ou o elogio vai querer que você acredite que você é uma pessoa que você não é, que você está num nível espiritual que você não está, que você escuta coisas que você não escuta. Aí a gente começa a cometer um monte de gafe, para não chamar de heresia. Tem gente que diz: eu escutei uma coisa de Deus e não faz, e diz: não, porque Deus está me cobrando. Como assim Deus está te cobrando? Quem a gente pensa que é? Que Deus disse: faça isso, e eu não faço, e Deus vai me cobrar? Não, porque se eu não fizer, Deus está me cobrando. Se você não fizer,
Deus levanta outro para fazer no teu lugar. Se eu não fizer, Deus levanta outro para fazer no meu lugar. Para com essa história que Deus está me cobrando. Deus quer que você alinhe o seu coração com o dele, que você diga: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Mas quando ele disser assim: é tempo de viver algo difícil, você diga: Senhor, firme está o meu coração, porque eu confio no Senhor. E não dizer: Senhor, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, Senhor, você está errado. Não é assim que funciona. Porque sem o toque do Pai não existe liberação de destino. Sem o toque do Pai não existe compreensão de propósito. Quando Jacó comprou a primogenitura de Esaú, ele comprou por um prato de cozido. Mas mesmo comprando a primogenitura ao irmão, ele se disfarça de Esaú, coloca pelos sobre o corpo, para que Isaque o toque, o seu pai, e pudesse trazer a primogenitura sobre ele. Porque até um mentiroso sabe que sem o toque do pai não existe liberação de destino. Ele tinha por direito algo que ele comprou ao irmão, mas ele não tinha no profético algo que ele recebeu do pai. Então não é aquilo que eu, que sou o teu irmão, fala, mas é aquilo que você faz com o que você recebe do seu irmão. Eu aprendi com meu irmão, mas é no secreto com o meu pai que eu recebo o que ele tem para mim. É nesse lugar que não tem críticas, que não tem aplauso, que ninguém está vendo a minha roupa, que ninguém está preocupado se eu desafino, se eu errei a batida, se eu errei o acorde, se eu caí dançando, que ninguém está preocupado se eu estou chorando na igreja. Ah, porque eu não vou lá na frente quando o pastor chama, porque vão achar que eu estou em pecado, porque vão achar que eu preciso de ajuda. Nós já sabemos que você precisa de ajuda. Gente, eu tenho uma coisa comigo que eu quero falar para vocês, eu não tenho vergonha. Minha esposa e os meus discípulos que andam muito junto comigo sabem disso. Gente, todo evento que eu vou, quando tem um apelo, eu vou lá para frente. Pastor, mas se não for sobre algo, eu não quero saber, gente. Eu acredito no que a Bíblia fala. Autoridade sacerdotal, derramamento do Senhor, altar, lugar de sacrifício. Quando Deus derrama sobre o altar, o holocausto acontece e a graça transborda sobre quem está diante dele. Então eu não quero nem saber qual é o pecado. Você que fez isso, fez aquilo, eu não fiz não, mas vai que um dia eu faço. Então eu quero nem ficar lá. Eu quero me antecipar antes que o diabo tente a estratégia contra mim. Eu já quero estar blindado pelo Senhor. Porque na oração do Pai Nosso ele diz o quê? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos ensina que nós devemos nos antecipar ao inimigo. Mas às vezes a gente espera o ataque para depois buscar. A gente espera estar triste para buscar aconselhamento. A gente espera cair no pecado para buscar ajuda. Por quê? Porque a gente diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E a gente escuta as promessas, a gente recebe a palavra, mas a gente começa a se achar. E Deus não quer que você se ache. Deus quer que você se perca dentro dele, que você se desencontre de quem você é e você encontre quem ele é em você. A maior pergunta, pensa numa besteira, todo mundo fala, a maior pergunta da humanidade: qual é o sentido da vida? Cara, você nunca vai conseguir a resposta de algo que você só vai compreender no Espírito. O sentido da vida é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse ninguém vai, é ninguém vem. Porque quem olha para o Pai me enxerga, quem enxerga o Pai me olha. Então se você quer andar em mim, se você quer ser uma realidade, entra no caminho dessa verdade. Porque eu posso fazer isso por você. Então para com essa história de que tipo, poxa, agora eu sei, eu sou o cara da revelação. Porque tem muita gente por aí que, buscando a próxima revelação, tem trazido uma nova heresia para dentro da casa de Deus. Andar numa verdade é entender quem Cristo é, sem esquecer quem eu sou. Porque antes dele falar, tu és Pedro,
Tu és uma rocha, sobre ti eu edificarei a minha igreja, eu te dou as chaves dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu. Primeiro ele disse: Simão, filho de Barjonas. Então, antes do teu encargo, lembre-se da sua essência. Antes do teu título, lembre-se da sua raiz. Antes da honra, lembre-se da sua origem. O capítulo 2 de Crônicas, aliás, o capítulo 26 de 2 Crônicas, fala sobre algo que me traz um temor enorme. E eu quero partilhar isso rapidinho com você. Você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar ele em casa. Eu quero falar sobre um homem, e guarde aí Pedro no seu coração, que deve fazer uma ligação com isso. Quero falar sobre um homem, sobre um rei chamado Uzias. Verso 26 diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, o seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera o seu pai. Diga assim comigo: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fez o seu pai. Aí olha o que diz o verso 5: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era um profeta, não que escreveu Zacarias, outro Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Olha só, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Diga assim comigo: nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga assim: Uzias foi um rei próspero. Gente, agora entende. O cara está ali cheio da presença de Deus, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E o texto fala que ele buscava a presença de Deus. Ele mergulhava o coração na presença de Deus. E o texto fala, é claro: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias começa agora a atacar os exércitos inimigos. Ele destrói os filisteus, ele avança, conquista territórios, e ele começa a ficar conhecido, porque ele é um homem cheio de estratégias do céu, porque tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. Então tudo que o cara colocava a mão virava ouro, Júnior. Tudo que o cara fazia dava certo, imagina só, tudo. O texto fala que ele criou máquinas de guerra, que atiravam muitas flechas e arremessavam pedras. E ele ficou sobremaneira conhecido. O povo amava Uzias, e os inimigos de Uzias temiam, porque sabiam que Deus era com ele. Mas olha o que diz o verso 15: fabricou Uzias em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Olha só, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que ele se tornou forte. Você acha que Deus quer que você seja forte? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que sim. Não é à toa que a direção para Josué está lá em Josué 1:9, é o que? Seja forte e... Então Deus quer que a gente seja forte. A questão é, Deus quer me fazer forte. O problema é que tem muita gente que quer se fazer forte. Sabe por que ele se sentiu forte?
por causa das conquistas dele. E ele começou a acreditar tudo que ele conquistava a si e não ao Deus que o fez prosperar. Olha o que diz o verso 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Sabe qual é o problema de quem recebe elogios e não entende que aquilo foi algo que Deus liberou sobre você? É que ele se perde do propósito e ele começa a achar que tudo ele pode. Eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de líder de célula, eu não preciso mais de líder de ministério, porque o mesmo Deus que fala com ele, fala comigo. Então agora eu vou caminhar sozinho, não vou estar partilhando nada, deixa eu fazer só. Não chame de liberdade aquilo que você constrói como rebeldia. Não chame o seu desejo de conquista de unção de vitória, porque Satanás queria o trono acima do de Deus, e nem por isso ele foi um conquistador, ele foi um rebelde. Agora um homem que diz no verso 5: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o fez. Olha para o seu irmão e diga assim: quando você busca o Senhor, Ele te faz prosperar. Mas sabe qual é o problema de quem prospera? É que ele começa a acreditar que a bênção não é mais quem deu, mas agora é o que ele tem. E ele troca o abençoador pela bênção. E agora Deus só me ama quando me dá. Então se alguém está doente é porque Deus não está com ele. Se alguém está passando por um aperto é porque Deus não está com ele, é porque está em pecado. Para de ser bobo, cara. Porque Deus disse: no mundo vocês terão aflições. Foi Jesus quem nos disse isso. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Como é que Jesus disse que eu vou ter aflições e quando eu tenho foi o diabo que me deu? O Senhor permite, nós aprendemos isso semana passada. O Senhor me permite ir para o deserto para descobrir o que tem no meu coração. Mas Ele também me leva para as nuvens para descobrir o que tem no meu coração. Tem um ditado que fala, né? Que é conhecer um homem dê poder a ele. Porque tem gente que é humilde sendo liderado, mas é arrogante quando lidera. Eu me lembro de um rapaz que caminhou por um tempo comigo. E ele queria muito ser pastor. E aí na minha frente ele era tão humilde, tão humilde, tão humilde, tão humilde, que eu tinha vontade de chorar quando encontrava com ele. Mas lá na igrejinha ainda, na primeira, lá na Dom Bosco, um dia terminou o culto, os irmãos estavam saindo, e quando eu estava saindo da igreja, José Iron, cadê José Iron? Está por aí? Está gazeando o culto, né? Está onde? McLaren? Está por aí, amém. Está na McLaren. Então José Iron que está na McLaren. José Iron foi uma das primeiras crianças já da igreja. Nós temos 5 crianças. Não, 4. João Pedro e Miguel, Dalvinha e Iron. 5. E Felipe César. Que ele tem um coração como de uma criança. Nosso tocador de chofar. Depois eu explico para vocês isso, tá? E um dia eu estava saindo, gente, da igreja. Quando eu fui saindo, José Iron tinha aprontado alguma coisa com esse rapaz. Ele estava furioso com o Iron. E quando eu saí, ele estava com o dedo na cara do menino, dizendo assim: me respeite, porque eu vou ser um pastor dessa igreja.
Mas deu muito errado, gente. Mesmo na hora que eu vinha, subiu um fogo. Eu digo, vai ser pastor de onde? Aí ele, a paz do Senhor, meu pastor. Eu digo, a paz do Senhor não. Venha cá. E depois de uma conversa, o irmão saiu da igreja. Diz, como o senhor foi ruim. Não mandei ele sair não. Eu não mandei ele sair não. Eu só desci o cajado na cabeça. Porque é nessa hora, quando o pastor desce o cajado na cabeça, que ele descobre quem é ovelha e quem é lobo. É por isso que o pastor tem um cajado. Porque quando ele percebe as ovelhas alvoroçadas, ele passa batendo na cabeça delas com o cajado. E quando ele acerta no lobo, o lobo ataca. E aí ele pode defender as ovelhas. Então sempre que o pastor bate na sua cabeça, é porque ele quer descobrir qual o motivo da sua angústia. E ele quer te ajudar. E quem é ovelha, baixa a cabeça. Mas quem não é, questiona. Por que o Senhor? Nessa hora você já sabe que não é sua ovelha. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente, e é forte isso que eu vou dizer, e é verdade, mas é verdade. Muitas vezes, a gente finge ser uma coisa que a gente não é. Ah, pastor, então é melhor que eu vá para o mundo mesmo, né? Não. É melhor que a gente crie vergonha na cara, se converta e seja de fato quem a gente diz que é. Amém? Essa tem que ser a nossa realidade. A minha verdade, a verdade de Cristo tem que ser uma realidade. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Verso 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai agora do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Gente, Azarias entrou macho dentro do sacerdote, dentro do templo, com mais 80 sacerdotes. E ele estava diante de um homem conhecido por sua destreza em batalha. E ele entra na frente e fala: aqui você não faz não. Você é o rei, mas você não é sacerdote. E ele entra com mais 80 sacerdotes e fica na frente dele do altar. E ele queria queimar o incenso. E o sacerdote estava dizendo: o teu chamado é para ser rei, não para ser sacerdote. E esse é o problema de muita gente. Todo mundo quer o altar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer revelar, todo mundo quer dizer. Mas às vezes o Senhor te chamou para ser rei, não para ser sacerdote. Mas você está insistindo numa coisa que Deus não te chamou para ser. O Senhor quer que você seja uma verdade e não uma fraude. Tem muito sacerdote que é fraude, porque tinha um chamado para ser rei, para abençoar missionários, para cuidar da igreja, para criar movimentos de abençoar os que precisam, os que têm fome. Mas ele insiste em querer a evidência. Por quê? Porque ele quer os olhos do homem e não de Deus. Deus promove para cima da plataforma quem ele quer. Mas quando o homem chega na plataforma, Deus sempre faz uma proposta: ei, chegou aqui em cima, sobe para o meu lugar. E quando eu saio da minha plataforma e entro no monte, no lugar de Deus, eu estou dizendo: tudo aquilo que eu conquistei não se compara ao que eu posso conquistar contigo. E ainda que eu precise ficar escondido aqui dentro durante 40 dias e 40 noites, eu vou ficar, porque eu sei que esse lugar é o melhor lugar para mim. Agora esse homem, porque era rei, achava que podia fazer tudo o que queria. A gente está falando de um homem que, enquanto buscou o Senhor o fez prosperar. Mas por causa das suas vitórias, ele deixou aquilo encher o coração dele. Ah, eu ouvi do Senhor, eu sou Pedro, eu tenho as chaves dos céus, o que eu ligar na terra será ligado no céu. Ele disse isso de mim, mas eu me esqueci que ele começou dizendo: Simão,
Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. E como é que o texto começa na vida de Uzias? Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era um menino, tinha 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, o seu pai. O texto começa lembrando quem Uzias era. Um menino que o povo escolheu por causa do pai, mas ele começou a se achar. O que ele tinha que lembrar era: cara, eu só sou rei porque o meu pai era. Mas ele deve ter achado: eu sou um rei melhor do que o meu pai foi, porque eu conquisto coisas que o meu pai não conquistou, porque eu faço coisas que o meu pai não faz, porque agora eu quero dizer para o meu pai como é o destino, e não mais eu quero o destino. Nem todo filho pródigo é aquele que pede a parte da herança. Porque a desonra nem sempre é visível. E se nós queremos andar numa realidade, a honra não tem que ser uma verdade que eu sei, tem que ser uma realidade que eu manifesto com a minha vida, amém? Olhe para o seu irmão, faça uma cara de profeta bem sério e diga assim: que te falte tudo, menos a capacidade de ser honrado. Diga: que te falte tudo, mas não perca a graça de ser leal. Nós precisamos andar nessa verdade. Agora eu quero continuar com o texto. Verso 19. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Veja bem, a lepra se lhe abriu no meio da testa, diante dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Quem o feriu, gente? Quem o feriu? Quem o feriu? Mas quem fazia ele prosperar? Quem fazia ele prosperar? Quem fazia ele prosperar? O Senhor faz prosperar aquele que obedece, mas Ele abate aquele que desobedece. Como Deus é ruim, Deus não é ruim, Deus é justo, porque Deus é amor, mas também é fogo que consome. Esse é o Deus que a gente serve. Jesus é aquele que diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas Ele também é aquele que entra na casa do pai dele e revira as bancas e dá de chicote nos caras e dizem: vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de mercado. Essa casa será chamada casa de oração. Se você vem para a casa de Deus para buscar coisas para você, não é a casa de Deus que você quer, não é um pastor que você quer, não é por honra que você quer andar. Se a intenção do seu coração é conquistar coisas para você vindo para cá, você, em primeiro lugar, você está na casa errada. Porque a casa de Deus tem que ser um lugar que me ajuda a renunciar a quem eu sou, para que eu me torne aquilo que Ele é. Ah, pastor, mas porque quando fulano vai para a casa de Deus é para conquistar. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Deus não te dá asas. Deus não é o Red Bull. Fiz comercial. Deus não te dá asas. Sabe por que Deus não te dá asas? Porque Deus, Ele te coloca debaixo das asas dEle e te guarda à sombra das asas dEle. Nós precisamos entender o nosso lugar de realidade, para que a verdade se manifeste através de nós. Verso 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do rei, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho,
tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. E o verso 23 diz assim: descansou Uzias com os seus pais, e com os seus pais foi sepultado no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O cara promissor, que prosperava, respeitado, ungido de Deus, o rei, aquele que tinha um exército em favor dele, aquele que tinha estratégias celestiais, o cara que criou máquinas de guerra que destroçavam os inimigos. Quando ele ficou forte, ele esqueceu de Deus. Porque Deus não quer que você fique forte, Deus quer te fazer forte. E como é que eu sou forte, pastor, diante de Deus? Quando você compreende que sem Ele você é fraco. Por isso Paulo disse: quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Enquanto ele sabia que era o filho de um rei, que estava assumindo um trono porque o pai havia morrido, e buscava o Senhor, porque o texto diz que ele buscava o Senhor como o pai buscava, Deus o fez prosperar. Mas quando ele esqueceu de quem ele era, e ele olhou só para o que Deus deu, a verdade do que Deus tinha para ele tornou-se uma realidade ferida. Sabe por que é que tem muita gente aqui que não avança e que vive sendo quebrado e que vive andando em situações de derrota e que vive oscilando na sua vida com Deus? Uma hora está bem, uma hora está mal. Sabe por quê? Porque não aprenderam a administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E como eu administro o que Deus colocou nas minhas mãos? Dando de volta para Ele. Tudo que Deus te dá não é para você, é para Ele. Se você prestar atenção, quando Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí Ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão. Olha o que Ele está dizendo. Eu estou te dando algo, cara, mas não é para você. Eu estou te dando algo que é para o meu povo. Eu estou te dando algo que é para você cumprir um propósito que é meu. Mas Pedro achou que agora era o conselheiro do rei. E ele disse: tu, que eu chamei para ser uma pedra minha, agora está me servindo de pedra de tropeço. Porque você pode receber algo de Deus, mas se você não estiver no centro da vontade dEle, o que Ele te deu, ao invés de ser uma bênção, vai ser um lugar de tropeço para outros. Não existe realidade para aquele que não entende a verdade. E a verdade é para aquele que reconhece que é tudo sobre Ele e não sobre quem nós somos. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está pronto? Ou você está disposto para se tornar alguém que é uma realidade, que revela o céu? Mas como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, você vai precisar primeiro lembrar da sua origem. Simão, filho de Barjonas. Segundo, você vai ter que entender a identidade nova que Deus está te dando. Tu és Pedro. Terceiro, você tem que entender por que Ele te deu a identidade. Tu és Pedro, porque agora sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quantos aqui
querem ser uma realidade do céu na terra? Levanta a sua mão e diga: eu quero. Fique de pé no seu lugar e permaneça com a sua mão levantada, se você puder. Faça isso.